A importância de Qassem Soleimani ao Irã. Após décadas de domínio real, em 1979, milhões de iranianos saíram às ruas em um movimento popular contra um regime que era visto como brutal, corrupto e ilegítimo. Manifestantes de todas as classes sociais exigiram a remoção de Mohammad Reza Shah Pahlavi, o monarca do Irã que permanecia no poder desde 1941. Mohammad era muito criticado por seus laços com os países ocidentais, particularmente a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, além de reprimir as forças de segurança interna contra vozes dissidentes. Na época, um político iraniano, Mohsen Mirdamad, explanava que havia um sentimento de que os iranianos estavam sendo humilhados pelo Shah e seu regime, e domesticamente, seu governo era uma ditadura, não havia liberdade. O que os cidadãos iranianos manipulados por uma narrativa controladora não enxergavam eram os períodos de prosperidade econômica que o país desfrutava, mas os cidadãos começaram a protestar contra o governo após um colapso econômico em 1977, que causou alto desemprego e aumento da inflação. Foi então que as forças revolucionárias, sob a liderança do ex-líder Ayatollah Ruhollah Khomeini, forçaram Mohammad ao exílio. Não demorou muito para que seu governo fosse derrubado e substituído por uma nova ordem islâmica, e esse movimento de levante, derrubada de governo e quebra de laços com o Ocidente, em 1979, passou a ser chamado de Revolução Islâmica, um movimento que colocou o Irã em um novo caminho, um caminho que levou a um conflito contínuo com o Ocidente. Logo após a Revolução de 1979, o Irã passou por diversos conflitos diplomáticos com os americanos e principalmente com Israel, que se tornou o maior inimigo declarado. Mas para que a República Islâmica do Irã permanecesse invulnerável e protegida contra qualquer ato agressivo do Ocidente, o líder supremo Ali Khamenei e o presidente Hassan Rouhani adotaram estratégias dissuasoras fortes com um exército altamente preparado, emergido em artilharias pesadas, estabelecidas em dispositivos nucleares que amedrontam qualquer nação. Não bastasse essa organização fortificada, o Irã construiu uma unidade especial altamente organizada e subordinada ao líder supremo, a Força Quds, que em 1998 recebeu um dos comandantes mais respeitados de todos os tempos pelo governo teocrático de Ali Khamenei, o general Qassem Soleimani. O general Soleimani, comandante da Força Quds do Irã, foi morto em uma salva de mísseis de drones dos Estados Unidos em Bagdá nesta quinta-feira e teve uma carreira ilustre como mestre de espionagem e estrategista militar. Sempre defensor da Revolução Islâmica, Soleimani se reportou diretamente ao líder supremo Ayatollah e recentemente foi o principal arquiteto das recentes intervenções estrangeiras do Irã, principalmente no Iraque e na Síria. Soleimani permanecia tão próximo de Khamenei que o líder supremo certa vez o chamou de Marte vivo da Revolução. Com sua morte, Soleimani bebeu o doce xarope do martírio e se tornou o símbolo maior de luta da Revolução Islâmica neste momento. Momentos após a instalação da Revolução de 1979, Qassem se juntou ao exército iraniano e passou a atuar na linha de frente durante a Guerra Irã-Iraque, de 1980 a 1988. Seus comandantes ficaram tão impressionados com sua bravura durante a guerra que promoveram um jovem soldado na faixa dos 20 anos para chefiar a 41ª Divisão de Taralá da Guarda Revolucionária Islâmica, também conhecida como Exército Revolucionário, um feito admirável que o tornou mais tarde um símbolo no exército. Na época, as forças iraquianas, que tinham o apoio dos reinos sunitas na região e no ocidente, obtiveram enormes ganhos no estágio inicial da guerra. Entretanto, o Irã passou a retaliar através de missões suicidas contra tropas iraquianas, e quando a guerra terminou com um cessar-fogo em 1988, os mulás de Teherã, que Saddam Hussein e seus aliados do Golfo queriam derrubar, estavam totalmente no controle do Irã. Soleimani foi recompensado por seu desempenho na guerra,
sendo nomeado comandante da Guarda Revolucionária na província de Kerman. Passado o conflito, o Irã estava ciente de suas limitações como potência militar convencional e também dos desafios que enfrentava em uma região hostil de grande influência ocidental. Para superar essa assimetria, o Irã começou a cultivar laços profundos com a população xiita em toda a região e a ajudar a construir redes. O principal trabalho da Força Quds, como ala operacional estrangeira da Guarda Revolucionária, era construir uma rede de agentes, organizações, milícias e partidos sob a influência do Irã. Na década de 1980, o Irã ajudou a criar o Hezbollah no Líbano, que durante a década realizou uma série de operações terroristas visando os Estados Unidos e Israel, e também construiu laços com os partidos xiitas no Iraque, e quando Soleimani foi nomeado chefe da Força Quds em 1998, o Irã já havia estabelecido uma rede de resistência, e o trabalho de Qassem era levar esse domínio terrorista a novos níveis, e foi exatamente o que ele fez. Os principais desafios que Soleimani enfrentou nos últimos anos de sua carreira e vida, além dos desentendimentos com os Estados Unidos, foram a guerra civil na Síria e a ascensão do Estado Islâmico, já que se Bashar al-Assad, presidente sírio, caísse, Teherã ficaria enfraquecido, e a missão de Soleimani era impedir que isso acontecesse. Assim construiu e treinou milícias xiitas e as enviou para a Síria para combater os rebeldes junto com o regime, intensificando conflitos com os americanos e aliados. Nos últimos anos, quando o Irã expandiu rapidamente sua presença no Iraque e na Síria, e os laços entre Teherã e Washington estavam se deteriorando rapidamente, Soleimani, como comandante das missões estrangeiras no Irã, estava em foco. Em 2018, ele respondeu diretamente a um aviso do presidente Donald Trump contra o presidente iraniano para não ameaçar os Estados Unidos. Soleimani disse: "Está abaixo da dignidade de nosso presidente responder a você. Eu, como soldado, respondo a você." Compreensivelmente, ele era extremamente popular entre os guardas revolucionários, e quando o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, solicitou esforços globais para deter Soleimani em julho de 2018, a Guarda Revolucionária respondeu: "Soleimani não é uma pessoa única, o grande povo do Irã o apoia." De certa maneira, a importância que Qassem Soleimani teve para o seu povo e para o Oriente Médio é reflexo de sua vida pública como militar e braço direito do líder supremo Khamenei. A sua morte foi uma vitória aos Estados Unidos e Israel, que viu uma escalada de planos de ataques contra instalações e cidadãos importantes na região. Todavia, a pressão sobre o Irã após a morte de Soleimani aumentou a patamares imensuráveis, que torna a razão obscurecida pela vingança e por novas estratégias de retaliação por todo o Oriente Médio, contra nações aliadas dos americanos e contra o maior alvo, os Estados Unidos da América.